Olá pessoal, estamos aqui novamente com o curso de Biologia Celular, que eu sou o professor Wesley. Nós vamos estar continuando nessa aula falando sobre a estrutura química da molécula de DNA. Então vamos lá. Então nós já vimos que a molécula de DNA ela é formada por subunidades chamadas de nucleotídeos. Então os nucleotídeos vão ser subunidades formadas por uma base nitrogenada, por uma desoxirribose, que é um carboidrato de 5 carbonos, e um grupo fosfato. O que permite com que uma subunidade, que um nucleotídeo se ligue ao outro nucleotídeo, vai ser as ligações fosfodiéster que vão estar acontecendo nas extremidades 3' e 5' da nossa desoxirribose. Ok? É o que nós chamamos de esqueleto. Então, o esqueleto da nossa molécula de DNA vai ser justamente formado por essas ligações fosfodiéster que vão estar acontecendo nas extremidades 5' e 3' da desoxirribose. Enquanto isso, o código genético ou a herança genética ou a sequência de bases nitrogenadas que vai futuramente determinar a estrutura das futuras proteínas é determinada pela sequência de bases nitrogenadas ligadas ao carbono 1 da desoxirribose. Então nós vimos que o código genético ele é uma sequência de bases nitrogenadas, que são dos 4 tipos: adenina, timina, guanina e citosina. No exemplo desse fragmento de molécula de DNA exemplificado aqui, começa sempre pela terminação 5', que é a extremidade livre dessa desoxirribose desse nucleotídeo. Ok? Consequentemente, se essa extremidade termina em 5', a extremidade logo abaixo vai terminar no carbono 3'. Então sempre vai ser uma terminação 5' em uma extremidade da molécula de DNA e uma terminação 3' na outra extremidade da nossa molécula de DNA. Então todos os cromossomos contêm instruções para a síntese de diversas proteínas, de acordo com a sequência de bases nitrogenadas. Essas regiões distintas do cromossomo são chamadas de genes. Os genes eles podem variar em comprimento, contendo bilhões de bases nitrogenadas, que vai ser a sequência de bases nitrogenadas determinante de cada espécie, que vai estar expressando um determinado tipo de proteína. Então, os genes são essas regiões distintas do cromossomo que especificam ou expressam um determinado tipo de proteína que vai ter uma função específica dentro daquela célula. O projeto Genoma humano ele identificou mais de 20 mil genes nos cromossomos humanos, ou seja, são 20 mil genes que têm a capacidade de expressar um tipo de proteína que vai ser fabricada lá no citoplasma, ok? Então vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre a estrutura química do DNA. Então nós temos aqui esse fragmento de molécula de DNA. Cada fita de DNA ela emparelha com uma segunda fita cujas bases são complementares àquelas da primeira. Então nós temos aqui uma fita de DNA simples, linear, com uma sequência de bases nitrogenadas. Ela vai estar se emparelhando com uma segunda fita com bases complementares, que vai estar ocorrendo desta forma. Então nós temos aqui uma segunda fita paralela à fita anterior. Você pode observar que essa outra fita também vai ser constituída pelas mesmas subunidades, que vão ser nucleotídeos, com desoxirribose, fazendo ligações fosfodiésteres e com um tipo de base nitrogenada. Na frase acima, você pode observar que as bases nitrogenadas vão estar se emparelhando de acordo com a base nitrogenada da fita vizinha. Elas vão ser complementares, ou seja, a base nitrogenada adenina sempre vai se ligar com timina, e a recíproca também é verdadeira. Timina vai se ligar com adenina. Como vai se ligar? Está exemplificado aqui que essas bases nitrogenadas vão estar se ligando por pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. No caso da adenina e timina, elas vão estar se ligando por duas pontes de hidrogênio que estão exemplificadas aqui no nosso esquema.
Guanina, a base nitrogenada guanina, sempre vai estar se ligando com citosina. E guanina e citosina com guanina, por 3 ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Isso vai exemplificar para nós aqui que a ligação entre guanina e citosina é uma ligação mais difícil de ser quebrada do que timina e guanina, devido à sua maior quantidade de ligações ou pontes de hidrogênio. Então nós temos aqui o esqueleto, que é formado, como eu disse para vocês, pelas ligações fosfodiéster, e o nosso código, que vai ser formado pelas bases nitrogenadas. Continuando, como eu disse para vocês, as pontes de hidrogênio elas vão interagir, tá, entre toda a nossa molécula de DNA e vão promover a mudança da forma da nossa molécula de DNA, dando-lhe a forma de dupla hélice, como você está vendo aqui. Então, a nossa molécula de DNA, a partir das interações das pontes de hidrogênio que vão estar sendo formadas entre as bases nitrogenadas, vai dar essa característica, tá, em forma de hélice para a nossa molécula de DNA, como, né, hoje já é muito bem conhecido, tá, essa forma da molécula de DNA. Então, o genoma humano ele vai conter mais de 3 bilhões de pares de bases, ou seja, pares de bases entre as duas fitas, que vão estar empacotados nos 23 pares de cromossomos que formam o cariótipo da nossa espécie, ok? E vai ter uma sequência de bases nitrogenadas. Essas duas fitas, além de serem complementares, por causa das ligações entre as bases nitrogenadas, elas também vão ser antiparalelas, ou seja, elas vão ter sentidos contrários, como se fosse uma via de mão dupla. Em uma fita, vai haver uma sequência do sentido 5' ou seja, uma terminação vai estar com a extremidade 5' livre, enquanto a outra extremidade vai estar com a terminação 3' livre. A outra fita complementar vai ter o sentido contrário. É uma terminação 5' livre, uma terminação 3' livre. Então, além de serem complementares, as fitas de DNA elas vão ser antiparalelas, com sentidos diferentes. Ok? Então, está aqui a nossa molécula de DNA. Ela tem essa forma helicoidal, tá, em forma de dupla hélice, e vai ter essa sequência de bases nitrogenadas que vai estar sendo executada aos pares. Então, nós vimos aqui a estrutura básica da nossa molécula de DNA, e nas próximas aulas nós vamos estudar como esse código ele pode armazenar informações hereditárias e pode também executar essa informação hereditária produzindo proteínas a partir dessa sequência de código de bases nitrogenadas. Então, bom estudo, você pode aproveitar as informações e o conteúdo, né, extra que está na nossa sessão do curso de Biologia Celular, e até a nossa próxima aula.